Estamos aqui pela primeira vez, no meu caso, mesmo, para nós cultuarmos ao Senhor em nome da Igreja Batista Memorial. E desde já quero agradecer você que está aí com a sua atenção, né? E convidar você para que nós possamos juntos orar, adorar o Senhor e colocar diante do Senhor o nosso país, colocar a humanidade de forma geral diante das circunstâncias, dos problemas que estamos enfrentando nos dias de hoje, né? Deus, Ele tem um propósito para cada coisa, para todas as coisas. Nós cremos nisso. Quero convidar você para que possa estar nesse momento conosco, né? Participando conosco deste culto de louvor, de adoração e de oração ao Senhor nosso Deus. É a Ele a quem nós devemos recorrer. Ele é quem pode suprir todas as nossas necessidades. Quero convidar você para que a gente possa estar orando neste momento, como o primeiro ato aqui deste culto. Curve sua cabeça, vamos orar neste momento, colocar diante do Senhor nossas casas, nossas famílias, colocar as nossas autoridades, colocar o nosso país, o mundo todo e as autoridades de todo o mundo, os cientistas, para que Deus possa dar uma saída para tudo que nós estamos vivenciando e que nós também possamos contemplar o poder do Senhor diante desses momentos. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te dar graças, louvar o teu nome, ó Deus, por mais esse dia que o Senhor nos concede, por este momento, Senhor, que temos para te adorar, para te bendizer, ó Deus. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, ó Pai. Habita, ó Deus, no coração de cada pessoa que está, ó Deus, nos ouvindo, nos vendo neste momento, Senhor. E o Senhor chega, ó Deus, em cada família, suprindo cada uma das suas necessidades. Pai, nós queremos colocar diante de Ti, ó Deus, todas as famílias do nosso país e do mundo, Senhor. E as autoridades, Senhor, para que o Senhor possa dar-lhes, ó Deus, sabedoria, ó Deus, para que eles possam, ó Deus, diante da ajuda do Senhor, ó Deus, terem a solução para esse problema, Senhor. Nós cremos, ó Deus, que todas as coisas, ó Deus, acontecem pelo propósito do Senhor. Assim, ó Deus, que o Senhor possa estar nos ensinando também tudo que o Senhor tem, ó Deus, para nos dizer. Em nome de Jesus, nós pedimos a Tua direção neste culto dessa noite, em nome de Jesus. Amém, né? Amigo, é alegria, né, estarmos na presença do Senhor nosso Deus, a alegria podemos adorar o Senhor nosso Deus. A palavra de Deus diz, lá no Salmo, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Vamos louvar o Senhor com um cântico, né? Um corinho aqui conhecido. Queria que você me acompanhasse aí nesse cântico também. Não preste atenção na minha voz, né? Mas cante aí na sua casa, com a sua família, com a sua voz aí, tá certo? Vamos louvar o Senhor, porque só Ele é digno de louvor e de adoração. Vamos louvar o Senhor neste momento, com este cântico, né? Grande é o Senhor. Glória a Deus, glória ao nome do Senhor nosso Deus. Grande é o Senhor e muito na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. E que nos ajuda
garganta ficou aqui um pouco, arranhou um pouquinho, mas glórias ao nome do Senhor nosso Deus. Querido, como você tem enfrentado essa crise? Talvez você já tenha ouvido essa pergunta, né? Ou até já tenha respondido, né? E nessa noite nós queremos, junto com você, compartilhar o texto da palavra de Deus, nos dando assim algumas lições para que nós possamos passar por momentos de privações. Quais as atitudes, os passos que nós devemos assim dar para que nós possamos passar por momentos de privações. Eu quero agradecer aqui aqueles que estão aí, né, conosco, nos acompanhando aí, Pedro, nosso querido Pedro, Chankerle Souza, né, está aí também. Nós queremos agradecer, né, irmão aí, está aqui conosco também, irmão Erickson também está aí, está participando, irmã Kaline, né? Deus te abençoe, irmã Kaline, né? Irmã Kaline tem sido uma bênção, né? Ali na nossa igreja, na nossas vidas. Quero agradecer a todos vocês. Depois a gente vai estar aí, passando aí os irmãos que estão realmente participando conosco. Mas antes eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí na sua casa, no Salmo de número 1. Salmo 1, a palavra de Deus nos traz aqui uma orientação interessante, né? A bênção daquele que teme ao Senhor nosso Deus. Salmo de número 1, né? A partir do versículo 1, né? Você talvez saiba até de cor esse salmo aí, né? E vai poder meditar aí conosco, vai poder refletir conosco nesse salmo. Nesse primeiro momento nós vamos estar lendo esse salmo, depois nós vamos orar ao Senhor nosso Deus, pedir a direção de Deus mais uma vez para nossas vidas, né? Por aqueles que estão ao nosso redor, para nossa família. Nós vamos neste momento ler a palavra de Deus neste momento. Diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhas não murcham, e tudo quanto faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos justos perecerá. Aqui diz que bem-aventurado, feliz é o homem, né, que não anda no conselho dos ímpios, que tem o seu prazer na lei do Senhor. Querido, a lei do Senhor, a palavra do Senhor é a nossa fonte de alegria, é a nossa fonte de paz, é o nosso consolo, é o nosso refúgio, né? Em todos os momentos de nossa vida, não só no momento de crise, mas a palavra de Deus, você encontra a saída, você encontra a resposta para todas as coisas. Nós queremos, neste momento, orar, levantar um clamor, né, em favor das famílias, neste momento, que estão enlutadas porque perderam um ente querido, né, com essa doença do coronavírus e com tantas outras também doenças, acidentes, né? Então nós vamos orar neste momento por aqueles que estão, especificamente por aqueles que estão enlutados, que estão tristes. Eu sei que muitas famílias no mundo, né, estão sofrendo, estão neste momento, né? E uma coisa interessante dessa doença é que a pessoa não tem nem o direito, né, de ali velar o seu ente querido, né? É enterrado lá. As únicas pessoas que podem ver são poucas e à distância, e a dor se torna ainda maior. Mas vamos clamar a Deus para que Deus esteja consolando, confortando estes corações. Senhor nosso Deus, Pai bendito, neste momento, ó Deus, nós queremos colocar dentro de Ti, ó Deus, aquelas pessoas que estão tristes, que estão enlutadas, Senhor. Chega, ó Deus,
com teu consolo, com teu espírito neste momento, nesses corações, ó Deus. Deus, refrigera essas almas, ó Deus, que estão tristes, estão abatidas, ó Deus, por perderem seus entes queridos, Senhor. Tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor é aquele que nos consola, que o teu Santo Espírito é o Espírito Consolador, ó Deus. Neste momento nós clamamos que o Senhor esteja visitando cada pessoa que perdeu um ente querido, ou aqueles que estão, ó Deus, internados em situações difíceis nos hospitais. Deus, Pai Todo-Poderoso, chegue com teu poder, ó Deus, com a tua graça nessas vidas, console, conforte, ó Deus, fortaleça neste momento, em nome de Jesus, amém, né? É um pouquinho quente, né, irmão, né? Estou aqui suando, né? Mas é assim mesmo, tá certo? Nós vamos continuar adorando o Senhor nosso Deus, e neste momento eu quero convidar você para que a gente possa estar meditando aqui no texto da palavra do Senhor nosso Deus. Obrigado, né? Lá no livro de Atos, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 16, né? Capítulo 16 do livro do Evangelho de Atos, do livro de Atos, né? Desculpe, né? A partir do versículo de número 23, Atos 16, do 23 até o versículo de número 31, Atos, capítulo 16, versículo 23 ao 31, você pode abrir sua Bíblia e acompanhar a leitura desse texto. Eu vou ler aqui, né? Se você quiser acompanhar aí na sua casa, diz assim: e depois de lhes derem muito açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Ele recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas, as cadeias de todos. O carcereiro despertou e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou com alta voz: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa, né? Glória ao nome do Senhor nosso Deus, né? Irmãos, a gente vai começar aqui a nossa meditação, a nossa conversa a respeito desse texto, né? O contexto desse texto é que Paulo e Silas estavam ali na segunda viagem missionária, né? E Deus tem um propósito para todas as coisas. Paulo intentava ir para uma outra região, e o Espírito Santo de Deus, né, o compeliu em passar, né, por essa região, né, ali da Macedônia, que para ali para a região ali de Filipos, né? E Paulo ali chegando, né, começou a pregar a ponto de se converter ali. Lídia, né? Lídia se converteu, era uma empresária ali, né, que comerciava púrpura, e ela já tinha um conhecimento do Evangelho, mas ali conheceu o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo, né? E Paulo pregou ali, ela se converteu. E também, na ocasião, quando ia para um momento de oração, né, para um lugar de oração, junto com os irmãos, se deparou aí com uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. O estudo diz que tinha um espírito de Piton, né, que era Deus da adivinhação, que era
usada assim por seus senhores para obter lucro, né? E Paulo, diante daquela situação de escravidão maligna daquela jovem, Paulo repreendeu o espírito de adivinação daquela jovem. E aí os donos, podemos dizer assim, os donos, que ela era escrava também, né, daquela jovem, aqueles que obtinham lucro com ela, acusaram Paulo e Silas, né, que tivessem ali perturbando a ordem, né, a ordem ali romana, porque Filipos é uma cidade judia, mas que era podemos dizer assim, que era uma província de Roma, né? Todos os privilégios romanos tinham ali, né? Os judeus podiam exercer a sua religião, mas não podiam questionar a religião romana, tá certo? Então assim, eles aproveitaram esse momento, dizendo que Paulo estava perturbando ali a paz, enfim, né? Para a gente não se deparar tanto aí, mas e entrar logo na questão aqui a qual nós pretendemos falar, eles após consultarem as autoridades, né, açoitaram bastante Paulo e Silas e mandaram que eles fossem trancados na prisão, né? E diz o texto aqui que eles, depois de serem açoitados, foram entregues ao carcereiro, o qual os amarrou lá no cárcere interior, os acorrentou no cárcere interior. A prisão naquela época tinha dois recintos, né? Tinha um recinto da prisão que era comum, onde ali os presos ficavam nessa primeira parte, até podiam receber visita, mas tinha outra parte, que é uma parte interior, que a gente pode dizer assim, tipo hoje assim, uma solitária, né? Mas só que era diferente. Lá eles eram amarrados, né, de pés e mãos, e amarrados, acorrentados de pés abertos, que é para aumentar o sofrimento, né? Aumentar o sofrimento daqueles que estavam ali. E só os presos de maior periculosidade eram lançados no cárcere interior. E Paulo e Silas foram enquadrados nessa situação, né? Uma situação de desconforto, uma situação de humilhação, uma situação de dor, de sofrimento. Mas diz a palavra de Deus que mesmo diante dessa situação, por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e adoravam ao Senhor nosso Deus, louvavam o nome do Senhor nosso Deus, né? Isso chamou a atenção dos presos que estavam ali com eles, mas não chamou a atenção do carcereiro, né? O carcereiro certo tinha ouvido, mas estava, diz o texto aqui, a palavra, que ele estava dormindo, né? Aí no versículo diz que depois, ele se acordou depois que houve um terremoto, né? Ele estava descansado, dormindo ali na dele. E, enfim, quando os irmãos oravam ali, quando cantavam, louvavam o Senhor, mesmo naquele sofrimento, Deus enviou um terremoto que abalou os alicerces daquela prisão, o qual todas as cadeias foram abertas e todas as prisões foram soltas, né? Os presos ficaram soltos de suas prisões, né? Mas no entanto ninguém fugiu. Uma coisa interessante é que ninguém fugiu, né? E quando o carcereiro se deu por conta diante daquele terremoto, quando viu aquela situação, ele quis se matar. É porque naquela época a responsabilidade do carcereiro diante do preso era grande. Ele podia pagar com a sua vida, né? Ele era responsável, ele era um funcionário de Roma e tinha essa responsabilidade. Portanto, quando ele viu que as cadeias estavam abertas, todas as cadeias, ele logo pensou, ao invés de morrer pela mão, né, das autoridades romanas, eu vou logo me matar. Talvez ele tivesse problemas além desses que o levaram a esse tipo de atitude. Mas Paulo, quando viu aquela situação, clamou. Paulo e Silas clamou: não faça nada, que todos estamos aqui, ninguém fugiu. E aí diz a palavra que esse homem, diante dessa situação, se rendeu, clamou a Paulo e Silas, se ajoelhou e
e percebeu o que tinha acontecido, percebendo a situação que tinha acontecido, se rendeu a Deus e se rendeu aos discípulos, perguntando: o que eu devo fazer para me salvar? E Paulo e Silas disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Quais as lições, meu querido, que nós podemos aprender com esse texto, com essa palavra, né, do Senhor nessa noite? Quais as lições, né? Várias lições nós podemos aprender, mas eu quero destacar aqui pelo menos algumas 3 ou 4 aqui com você. Primeira coisa que a gente precisa entender é que esse texto nos ensina, irmãos, que nós devemos trocar lamento e murmuração por louvor e adoração. Seja qualquer a circunstância, seja qualquer o problema que você estiver enfrentando, pare de ficar só se lamentando, pare de ficar só resmungando e comece a adorar ao Senhor nosso Deus. Nós não podemos permitir que nada nessa vida tire a nossa alegria, tire o nosso prazer de louvar, de adorar o nome do Senhor nosso Deus. Esse é o propósito muitas vezes do inimigo, que nós deixemos de adorar o Senhor, que nós deixemos de louvar ao Senhor nosso Deus. Nós temos exemplos claros na Bíblia, né? Lá no livro de Jó, no capítulo 1, a partir do versículo 20, diz o texto, vem decorrendo ali a passagem que Jó passou por uma série de tribulação, perdeu os seus bens, perdeu os seus filhos, perdeu, né, a sua riqueza, perdeu tudo que tinha ali, e no momento de crise, no momento de dor, no momento de angústia, no momento de muito sentimento, de muita dor, diz a palavra de Deus que Jó raspou a sua cabeça, vestiu pano de saco e se ajoelhou e adorou ao Senhor nosso Deus e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor Deus, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Meu querido, como você está enfrentando este momento de crise? Como você está enfrentando este momento aí de confinamento aí na sua casa? Olha que Paulo e Silas estavam confinados, não é em casa como nós estamos confinados, né? Paulo e Silas estavam em uma prisão e haviam sido açoitados, estavam amarrados de pernas abertas, né? Tinham acabado de apanhar ali, estavam numa situação difícil, mas eles adoravam, glorificavam o nome do Senhor nosso Deus. E você, meu querido irmão, e você que me ouve, quantas vezes você troca o seu louvor por resmungo, você troca o seu louvor por lamento, você troca o seu louvor por reclamar da situação, não é mesmo? Quantas vezes do Senhor nosso Deus? Então é preciso que nós troquemos, né, murmuração e lamento por louvor e adoração. Eu quero aqui saudar aqui, né, os irmãos que estão conosco aqui, né, os irmãos aí, irmão Valdemilque, irmã Ina, né, Deus abençoe meus irmãos, irmã Janete, Marcelo, irmã Celita, está aqui, irmã Celita, na paz do Senhor, um abraço, irmã Celita, irmã Leiliane, irmã Bete Caline aí, o irmão Gigi, Deus abençoe, irmão Gigi, nosso presidente ali dos homens, Ana Maria, né, Deus abençoe, irmã Ana, irmão Jairton, né, irmão Jair está aí também, irmã Ivanilde Freitas, Deus abençoe minha irmã Ione, irmã Iraci Moraes, irmã Moraes ali, né, sua esposa também, irmã Fabíola, Deus abençoe irmã Fabíola, Isabélia é do Jiu-Jitsu, né, Deus abençoe Isabélia, obrigado aí. Também quero aqui Chanquerne, né, Souza, que Deus te abençoe minha irmão Pedro, né, a gente tinha falado, Fabíola, Deus abençoe, e aí desses irmãos que estão conosco, Deus abençoe, obrigado, né, que Deus continue aí te abençoando, obrigado pela sua atenção. Então, neste momento, nós aprendemos primeiro, que nós devemos trocar lamento e murmuração por louvor
e adoração, seguindo assim o exemplo de Paulo e Silas. Cante ao Senhor. Tem até um hino, né, que diz que nós devemos louvar o Senhor em todo o tempo, né? Na alegria e na dor eu louvarei ao Senhor. Se não me engano, de Chagas Sobrinho, né? Em todo momento devemos louvar e adorar o nome do Senhor nosso Deus. Vamos cantar agora, né? O hino do cantor cristão. É o hino 330, né? A voz aqui um pouco complicada, né? Mas você vai me ajudar aí. 330 do cantor cristão, se você tem aí, acompanhe com a gente aí. Diz o segredo, né, do viver. O segredo do viver é confiar no Senhor Jesus Cristo, né? Vou só, antes de cantar aqui, vou só recitar aqui a letra, né? Um pouco da letra aqui. Ele diz: quando nos cercar o mal, ao rugir o temporal, em Jesus é confiar, nunca poderá falhar, né? Então vamos cantar aí esse hino para a honra e para a glória do Senhor nosso Deus. 330 do cantor cristão. 330 do cantor cristão. Você vai abrir o seu cantor cristão e juntos vamos louvar ao Senhor. Obrigado aí, irmão Pedro, que Deus te abençoe aí na Nova Mossoró. Pedro está lá em Nova Mossoró. Deus te abençoe aí, meu querido Pedro, junto com a sua esposa também, aí com o seu bebezinho, né, um recém-nascido, né? Que Deus abençoe aí vocês, né? Essa criança aí cresça para a honra e para a glória do Senhor nosso Deus. Então, o hino 330 do cantor cristão. Vamos ver aqui, dá certo para a gente cantar, tá certo? Só um pouquinho.
Senhor, nosso Deus. Veja que esse hino diz que o segredo do viver, o segredo do vencer é em Cristo confiar, nunca duvidar. Ele diz assim: quer nas trevas, quer na luz, quer a cruz esteja pesada, quer em momentos de aflições, nós devemos confiar no Senhor Jesus Cristo. Ele está sempre perto e pronto para salvar. Meu querido, Deus está perto, Deus está pronto, Deus vai dar o livramento, Deus vai dar o socorro para nossas vidas, né? Não sei o que você está passando, mas Deus está perto e pronto para salvar. Continuando aqui, nosso texto da palavra do Senhor. Então, primeira coisa que a gente aprendeu foi que nós devemos trocar lamento e murmuração por louvor e adoração, né? Outra coisa que esse texto nos ensina é que nossas ações falam mais alto que nossas palavras. Nossas atitudes falam nossas palavras. Versículo 25 diz que esses homens, depois de terem sofrido, depois de terem apanhado, diz o texto que por volta da meia-noite Paulo e Silas oravam. Paulo e Silas oravam e cantavam louvores ao Senhor nosso Deus. Nesse tempo de quarentena, nesse tempo de isolamento, o que você tem feito na sua casa? Você tem orado, você tem louvado ao Senhor? Ou você tem murmurado, reclamado, você tem chateado? Eu vi na televisão, muita gente está chateada porque está dentro de casa, né? E às vezes a gente se chateia dentro de casa, briga com esposa, com esposo, briga com filho, briga com irmão, né? Às vezes o convívio é assim, né? Às vezes se torna um pouco, às vezes agressivo, mas coisa de família que todo mundo passa, mas às vezes não só em casa, mas às vezes em outras situações, no trânsito, no trabalho, em outras circunstâncias. Quais têm sido suas atitudes? O que você tem feito diante das afrontas, diante dos problemas, diante das injustiças que você tem passado? Quais têm sido suas atitudes? Tem gente que se rebela, tem gente que se chateia, até mesmo com Deus. Talvez fosse o caso de Paulo e Silas poder dizer: Senhor, mas eu estou aqui fazendo a tua obra, não é mesmo? E estou aqui, né, sofrendo por isso, por fazer a obra do Senhor. Quer dizer, meu querido, que nós não estamos isentos de sofrer as afrontas, as dificuldades deste mundo. É bíblico isso. Jesus diz que nós passaríamos por aflições neste mundo. Mas diante disso, quais têm sido suas atitudes, né? Nossas atitudes falam mais do que nossas palavras. Às vezes é muito fácil a gente pregar, é muito fácil a gente falar, mas a gente precisa agir como tais. Nós precisamos agir de acordo com o que a gente prega, não é mesmo? Esse é o mais difícil, esse é o caminho mais difícil. Paulo e Silas oravam. Diz o texto aqui que os outros presos prestavam atenção na atitude daqueles homens. Talvez os outros presos pudessem pensar assim: esses caras são loucos, depois de apanhar, depois de estar lá no cárcere dos cárceres, sofrendo, os caras estão louvando, estão adorando, estão cantando, estão louvando ao Senhor nosso Deus. Meu querido, eu quero dizer para você que tem outras pessoas olhando o que você está falando, olhando o que você está fazendo. Sabia disso, meu irmão? Outras pessoas estão vendo o que você está fazendo. Como você tem enfrentado as afrontas, como você tem enfrentado as dificuldades, isso tem servido de testemunho para outras pessoas. Eu tenho visto muitas vezes nas redes sociais as pessoas usando muitas vezes essa pandemia, usando esse problema que nós estamos passando, e muitas vezes as implicações, as brigas têm sido mais políticas do que, na verdade, assim, não no afã de resolver o problema. As pessoas têm tornado a questão do Covid-19 um fator político.
Quantos têm se agredido? Quantos jogados em direta? É culpa de fulano, é cicrano, não é mesmo? Muita gente tem levado na brincadeira e às vezes a gente cai nessa onda, às vezes a gente entra nessa onda e muitas vezes colocamos indiretas nas redes sociais para as pessoas, né? Meu querido, Deus está vendo e as pessoas estão vendo nossas atitudes. Quantas vezes a gente se chateia no trânsito, quantas vezes a gente se chateia em casa, quantas vezes a gente se rebela. Diz que Paulo e Silas oravam ao Senhor nosso Deus. O que você tem feito, né? Suas palavras, e diz que os outros presos prestavam atenção. As pessoas estão prestando atenção naquilo que nós estamos fazendo, né? Naquilo que nós estamos, nas atitudes que nós estamos tomando. Até as nossas atitudes irresponsáveis têm sido também de exemplo para as outras pessoas. Até as atitudes irresponsáveis de algumas pessoas têm servido de exemplo para outras, né? Então, assim, não quero entrar aqui no mérito político, não quero entrar aqui no mérito de nada disso, mas eu sei que nós devemos manter uma atitude de acordo com a palavra do Senhor, nosso Deus, né? Nossas ações falam mais do que nossas palavras. Então, essa segunda coisa que a gente aprende nesse texto, né? Primeiro, nós devemos trocar murmuração e lamento por louvor e adoração e prestar nossas ações são mais importantes do que nossas palavras, né? Então, quero que você compartilhe aí, meu querido irmão, com outras pessoas, né? Amigos seus, compartilhe essa live aí, compartilhe aí, para que eles possam também aí conosco participar, né? Eu quero agradecer você que está aí. Depois a gente vai dar mais uma passada das pessoas que estão aí conosco, né? Então nós vamos ver as pessoas. Desde já eu quero te agradecer, né? Que Deus esteja falando ao seu coração, esteja falando aí na sua vida. Neste momento nós vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus que esse momento é um momento de meditação, mas também de oração ao Senhor nosso Deus. Nós vamos orar mais uma vez por todas as famílias. Vamos orar, como muito tem sido dito, né, por aquelas pessoas que estão à frente da batalha, né, os funcionários da saúde, os funcionários da segurança, né, as pessoas que estão aí, né, corpo de bombeiro, as pessoas que os funcionários de supermercado, né. Então, assim, a gente vai estar fazendo um momento de oração por essas pessoas também, né. Eu quero agradecer aqui, antes disso, aqui Ivonete Guirra, né, que é da família do pastor Pedro Guirra, também Antônia Neuma, Janete Marcelo, já falei, irmã Vânia, irmã Líbina, né, acho que é filho de irmã Gigi, né. Aí obrigado pela sua participação, obrigado por estar aqui conosco, né. Irmão Gigi, já falei, irmã Aline, né, irmã Aline está aqui também conosco participando, né. Obrigado, irmã Aline aí, irmã Aline, que tem sido uma bênção aí também na sua participação aí nas lives que tem compartilhado, né, tem nos abençoado. Irmão Wilson, né, irmão Wilson Costa também, obrigado, meu irmão, que Deus te abençoe, forte abraço para você também, né. Irmã Valdísia aí é mãe de Kaline, né. Irmã Valdísia, um abraço aí, que Deus abençoe, minha irmã, né, Deus abençoe a sua vida, os irmãos aí, tá certo? Nájila Batista, Deus abençoe, Nájila, né? Obrigado pela sua participação também, Deus te abençoe, né? Nós vamos orar e depois a gente fala, se der tempo, fala mais alguns que estão aí compartilhando conosco, tá certo? Vamos orar neste momento o pessoal da saúde, o pessoal aí do supermercado, das farmácias, aqueles que estão em situações e que tem que enfrentar, tem que trabalhar, até porque a gente precisa deles, né, para que a gente possa sobreviver, mas que eles também sejam protegidos. Eu vi que algumas pessoas da saúde também têm ficado enfermos por conta dessa doença, então que Deus esteja protegendo essas pessoas. Vamos orar nesse instante. Senhor nosso Deus, nós queremos neste momento te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, mas nós queremos, ó Deus, entregar em tuas mãos as pessoas, Deus, que mesmo diante dessa pandemia, mesmo diante dessa crise, ó Deus, elas
não podem deixar, ó Deus, de trabalhar. Elas têm que, ó Deus, estar à frente do trabalho, Senhor. Eu rogo aqui pelo pessoal da saúde, Senhor, pessoal da segurança, os funcionários, ó Deus, de supermercado, de farmácia, ó Deus, os enfermeiros, médicos, ó Deus, os maqueiros, o pessoal da limpeza, Senhor, dos supermercados, dos hospitais, todos aqueles, ó Deus, que são imprescindíveis neste momento, o pessoal que trabalha na coleta de lixo, Senhor, tome conta dessas vidas, ó Deus, para que eles, ó Deus, também não sejam, ó Deus, infectados e infectem, ó Deus, seus familiares. Guarde essas vidas, Senhor, com o poder do Senhor. Meu Pai, dê-nos a direção a cada dia daquilo que nós devemos fazer, Senhor, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas, ó Pai, assim nós cremos. Que nós possamos, Deus, diante da Tua palavra, ó Deus, mantermos uma atitude de fé, de segurança, ó Deus, de esperança no Senhor, nosso Deus, porque assim que nós cantamos e nós falamos, o Senhor está sempre perto para salvar, perto para socorrer, ó Deus, aqueles que o temem. Assim nós te oramos em nome de Jesus, amém, Continuando aqui, meu querido, nós vamos aqui, mais um ponto aqui do nosso estudo da palavra de Deus, Depois a gente vai cantar aqui mais um hino, mas mais um ponto aqui. Primeiro a gente viu que nós devemos trocar lamento e murmuração por louvor e adoração. Devemos prestar atenção que nossas atitudes falam mais do que nossas palavras, nesse momento de luto. E devemos também, irmãos, ter em conta de não esperar um terremoto, perceber o que Deus está querendo falar conosco, O texto diz aqui que enquanto Paulo e Silas oravam, os outros prisioneiros estavam prestando atenção. Diz a palavra, versículo 27, nos faz entender que o carcereiro estava dormindo. Diz o versículo 27, o carcereiro despertou do sono, despertou enquanto Paulo e Silas oravam, clamavam, louvavam a Deus, ele estava dormindo. Meu querido, nós não podemos esperar o terremoto para prestar atenção naquilo que Deus está querendo mostrar para a gente, Essa pandemia, como a gente tem dito, ela tem sido assim um sinal de alerta, para muitos cristãos, muitos de nós os crentes, muitas pessoas também que não conhecem, que não davam atenção à palavra de Deus. Hoje, graças a Deus, estão prestando atenção, mesmo por força da situação, estão prestando atenção. E infelizmente, irmãos, foi preciso uma pandemia para que a gente retornasse a fazer coisas que nós, como crentes, devíamos estar fazendo e tínhamos deixado de fazer. Muita gente que não estava dando atenção à palavra de Deus, hoje está dando atenção. É interessante que a gente vê nas redes sociais, no Facebook, quantas lives, quantos cultos domésticos, coisa linda, quanta coisa interessante que tem sido feita. Pessoas dizem que retornaram a comunhão no seu lar, a oração, o culto no lar, que tinha acabado há muito tempo. Eu li um escrito de um autor, não me lembro aqui o nome, alguém mandou para mim, que foi preciso um vírus para a gente fazer tanta coisa que a gente não fazia. Foi preciso, alguém diz assim, foi preciso um vírus para a gente dar atenção aos nossos idosos, foi preciso de um vírus para a gente olhar mais atento para a nossa família, foi preciso de um vírus para a gente arrumar um tempo para ficar dentro de casa, foi preciso de um vírus para a gente prestar mais atenção no nosso próximo, foi preciso de um vírus para que a gente possa perceber o quanto nós somos frágeis e dependentes de Deus. Eu digo que foi preciso um vírus para que nós possamos voltarmos para Deus, para aquilo que Deus está nos dizendo. Então, não espere um terremoto, um vírus, ou Deus queira que não, para que você possa de voltar para Deus. Já vi aqui alguém pregando, se não me engano foi o pastor Pedro pregando, que a espanhola há 100 anos, 100 e poucos anos atrás, assolou a Europa,
mais ou menos 100 anos, né? 100 milhões, né, de pessoas aí morreram. Então assim, assolou, mas passado desse tempo, parece que as pessoas se esqueceram de Deus, né? Eu lendo a palavra dele lá no livro de Juízes, você vê que o livro de Juízes é uma série de ações das pessoas, uma série de socorro de Deus. Os juízes eram um socorro de Deus para os lamentos, as calamidades que o povo de Deus estava passando. Por quê? O povo se esquecia de Deus, caía na desgraça, caía no aperreio e começava a chorar, a lamentar a Deus: Senhor, nos livre. E Deus mandava juiz, livrava o povo, passava um tempo, o povo voltava de novo a pecar, né? E chorava e clamava, e Deus mandava juiz. Irmãos, não vamos esperar calamidade, não vamos esperar terremoto, não vamos esperar vírus ou qualquer outra situação difícil para que nós possamos fazer aquilo que a gente devia estar fazendo há muito tempo: orar ao Senhor, buscar ao Senhor, ter mais tempo para Deus na nossa vida, prestar atenção nas pessoas que estão ao nosso redor. Você, meu amigo que me escuta, que ainda não tem uma experiência de vida com Deus, o que mais você está esperando? O que mais você está esperando que Deus faça para que você preste atenção na palavra de Deus? O texto aqui diz que foi preciso que Deus abalasse os alicerces daquela prisão. E você prestou atenção que esse terremoto foi um terremoto realmente divino, porque ele abalou os alicerces da prisão, soltou as cadeias, os grilhões, mas não derrubou a prisão, não colocou a prisão em terra, abaixo. Então Deus tinha um propósito específico ali. O carcereiro não estava ouvindo e Deus chamou a atenção dele. Deus está chamando a atenção minha, sua, da humanidade. Quantas atrocidades, quantas coisas têm sido feitas aí, né? Quantas blasfêmias no nome têm sido levantadas aí no nome do Senhor nosso Deus. Quanta coisa horrível as pessoas têm feito aí, sem considerar ao Senhor nosso Deus. E Deus está chamando a atenção nossa. Deus está chamando a atenção da humanidade, né? Então nós precisamos estar atentos àquilo que Deus está a nos dizer. Precisamos estar atentos àquilo que Deus está a nos falar. Deus sacudiu os alicerces daquela prisão para chamar a atenção do carcereiro. E Deus tem sacudido a minha vida, a sua vida, a nossa vida. Quanto nós temos nos sentido impotente diante dessa crise. Confiar mais no Senhor nosso Deus. Isso prova que nós precisamos confiar mais no Senhor, porque é dele que vem o socorro. O salmista diz, né, e a gente gosta desse salmo, né? Salmo 121, eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E quanto nós somos autoridades, irmãos, depende de Deus, não tem ciência, não tem riqueza, nós dependemos do Senhor nosso Deus. Assim nós temos que ser em nossa vida. Lá no Salmo 20, no capítulo 7, no versículo 7, o salmista Davi diz uma coisa interessante: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do Senhor nosso Deus. Nós confiamos no Senhor dos exércitos. Sabe o que Davi estava fazendo ali? Davi estava ali preparando para a guerra, né? E o instrumento de guerra mais valioso que tinha naquela época eram as carruagens. E Davi tinha muitas carruagens, tinha muitos cavalos, tinha um exército forte, né? Mas Davi frisa bem enfaticamente que diante de todas aquelas coisas, quem poderia dar socorro a Israel era o Senhor dos exércitos. Ele não confiava que sua vitória viesse além dos carros, dos cavalos, dos cavaleiros, mas a vitória vinha através do Senhor dos exércitos. É tempo de Deus. Esse problema
faz a gente perceber as nossas limitações e nós sabemos o quanto nós somos dependentes de Deus, o quanto nós temos que dar atenção ao Senhor, nosso Deus. Então Deus está mostrando para a gente que a gente precisa depender dEle, que nós precisamos prestar atenção. O que é que Deus está falando para você? O que é que Deus está mostrando para você, meu querido? Então eu queria que você refletisse nesses 3 pontos que a gente chamou a atenção aqui, né? Primeiro, que nós devemos trocar nosso lamento, a nossa murmuração por louvor e adoração. Adore ao Senhor, meu irmão. Adore ao Senhor. Está difícil, está doendo, está pesada a cruz. Adore ao Senhor, nosso Deus. Adore acima de todas as coisas. Também nós devemos prestar atenção em como a gente tem agido. Haja como um servo de Deus. Haja como uma pessoa que confia no Senhor, né? Não fique espalhando, né, ódio. Não fique espalhando ódio pelas redes sociais. Não fique espalhando notícia ruim, né? Haja como um crente, como uma pessoa otimista ali. Paulo e Silas oravam, cantavam. Eu acho interessante que quando a gente tem algum problema, assim entre crente, e os irmãos dizem, coloca lá, vai orar, irmão. E é isso mesmo, vai orar, irmão, né? Vai orar, em vez de ficar procurando problema, em vez de ficar aí se lamentando, vai orar ao Senhor. As coisas que a gente acrescenta só pode piorar muitas vezes a situação. E a gente vê que nessa hora todo mundo quer saber, todo mundo quer ser médico, todo mundo quer ser cientista, né? Todo mundo quer saber de tudo, mas só quem sabe das coisas é o Senhor nosso Deus. Nós dependemos do Senhor nosso Deus. E por fim, né, não espere o terremoto, não espere a coisa piorar, não espere a coisa dificultar para que você possa perceber o que Deus está falando para você, tá certo? Então, o que Deus falou para você? O que Deus falou para você no dia de hoje? O que Deus tem falado para você durante esses dias de confinamento? O que Deus tem mostrado para você? Será que Deus, meu querido, você que me ouve, Deus não está sacudindo, fazendo que você perceba o quanto você depende de Deus, o quanto a humanidade precisa se voltar para Deus, quanto nós precisamos buscar mais Deus, irmãos, quanto nós precisamos repetir e não deixar de fazer atos que nós nunca devíamos ter deixado de fazer, oração, jejum, culto doméstico, né, leitura da palavra de Deus, ter tempo para Deus, ter tempo para a nossa casa. Será que Deus não está mostrando para você isso? Não? Será que Deus, meu querido, não tem um propósito na sua vida? E Deus tinha um propósito com aquilo ali para a gente fechar, que era a vida daquele carcereiro, da sua família, do seu lar. E o texto, depois você continua a leitura do texto, diz que esse homem perguntou a Paulo e Silas, o que é que eu faço para me salvar? Ele sabia que ele ia morrer ali, se os presos tivessem saído, ele ia morrer pela mão dos governantes, né? Mas aí Deus opera um milagre na vida daquele homem. Paulo diz uma coisa que é certo: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Se aquele homem morresse, a família dele estava fadada ao fracasso também, né? Talvez até podia morrer a família também. Mas aqui Deus, essa palavra do apóstolo Paulo tem um alcance na vida física e na vida espiritual. Sabe o que aconteceu? Aquele homem creu, né? Aquele homem levou os discípulos à sua casa, aquele homem tratou eles bem, foi pregado o evangelho na sua casa, e aquele homem não morreu pelas autoridades. Pelo contrário, Paulo e Silas foram libertos e as autoridades tiveram que pedir desculpa, perdão a eles, e aquele homem se livrou da morte iminente das autoridades e também alcançou a salvação em Jesus Cristo. Sua casa foi liberta. Talvez a casa daquele homem era uma casa atribulada, que parecia uma pessoa atribulada que queria se matar, não tinha controle, mas diz o texto no versículo 34 que em sua alegria, em Deus alegrou-se com toda a sua casa. Então assim, quando Deus entra na casa, há alegria nos corações. Então Deus tinha um propósito na vida daquele homem. Deus tem um propósito, eu creio, na vida de muitos brasileiros, de muitas pessoas, de todo mundo, de que nós possamos voltar para Ele, prestar atenção no que Ele tem nos dito, no que Ele está falando, no que Ele está
nos anunciando. Então assim, que Deus te abençoe, meu querido, que essa palavra fique guardada aí no seu coração, que o Senhor realmente tenha abençoado a sua vida. A gente vai continuar aqui, né? Vamos louvar o Senhor aqui. E 417 é o hino do cantor cristão, que eu gosto muito, né? E ele fala um pouco dessa situação, de como nós devemos agir, né? E a gente aprendeu nessa noite como devemos agir em meio às privações. E 417 do cantor cristão fala que nós devemos brilhar no nosso viver, né? Então assim, nós devemos, assim como Paulo e Silas, né, ter atitude de louvor, de glorificação a Deus, mesmo em tempo de crise, mesmo em tempo de situação difícil. Devemos glorificar ao Senhor nosso Deus, né? Louvar ao Senhor nosso Deus. Vamos louvar o Senhor com esse cântico neste momento. Você conhece aí o 417? Cante aí junto com a gente, né? O cantor cristão. Não somente para fazer um feito singular, é mistério agir com muita dor, mas as coisas mais humildes por executar, deve fazê-las com fervor, brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer, brilhar no meio do teu viver, ou talvez alguma vida possas alegrar, palavras doces em amor, ou talvez algumas almas tristes alcançar com a mensagem do Senhor, brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer, brilhar no meio do teu viver. Por maior que seja teu esforço a exercer, por mais firme a tua devoção, em redor a quantas almas vivem sem prazer, jazem na negra escuridão, brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer, brilhar no meio do teu viver. Glórias ao nome do Senhor, nosso Deus, né? Louvado seja o Senhor, nosso Deus. Que Deus te abençoe, né? Que Deus aumente, que nós possamos brilhar com a nossa vida, mesmo em momentos de tribulação, tomar a atitude de Paulo e Silas, brilhar no nome do Senhor, nosso Deus, né? Que Deus assim nos abençoe. Eu quero agradecer você que esteve conosco, você que compartilhou aí, que Deus assim te abençoe. E quero pedir que você esteja orando aí por nós também, orando por mim, orando por todas as famílias que estão enfrentando, aqueles que estão com problemas econômicos também, que Deus possa estar abençoando, né? A gente vai encerrar aqui com a oração, né? Quero agradecer você que participou. Não sei, tem mais alguém aí que entrou, não sei se tem tempo, acho que a gente não tem tempo, tem muita gente, né, compartilhando, muita gente participando, mas eu quero agradecer a sua atenção. Senhor Luiz aí, senhor Luiz também, obrigado, senhor Luiz, que Deus te abençoe. Senhor Luiz tem sempre mandado mensagem para a gente, muito obrigado, que Deus abençoe o senhor e toda a sua casa, toda a sua família. Mauri, né, irmão Mauri, a gente vai orar, encerrando neste momento. Muito obrigado, que Deus abençoe. Só lembrando que amanhã, né, amanhã tem o culto aqui do jovem, irmão Ceará e irmão Raíssa vão estar ali. Você esteja ligado ali, né? Amanhã que hora? Às 19h30 também, irmão Ceará e irmão Raíssa. E domingo tem a ceia do Senhor, meus irmãos, né? Prepare aí o seu pão, o seu suco, né? Nós vamos fazer a ceia virtual. O pastor vai estar ministrando a ceia virtual, né? Domingo às 18h30 no horário normal do culto, tá certo? Não deixe de participar, não deixe de compartilhar com outras pessoas
nós vamos orar nessa hora. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu santo nome. Continua conosco, ó Deus, que a tua palavra possa ficar guardada em nossos corações e que o teu nome seja glorificado, ó Deus, em nossas vidas, ó Deus, que nossas ações e nossas palavras, ó Deus, que nossas atitudes, ó Deus, glorifiquem o teu nome, ó Deus, e chame a atenção das outras pessoas para a fé no Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, que nós possamos estar nos dizendo a cada dia: Deus, tome conta de cada família, de cada lar, de cada pessoa, Deus, neste momento. Nós te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu querido. Fique na paz, fique com Deus. Aqui, ó, concluí, né?